E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans. Este vídeo aqui é exclusivo para você que é seguidor do meu canal. Teve sim a oportunidade de comentar ontem no Hora 10 para trazer para você aqui cortes. Teve, mas os assuntos internos acabaram sendo prioridade na pauta do programa e como o tempo ficou extremamente curto, a opção foi de não levarmos o bloco internacional com apenas um tema, porque ficaria muito fora do contexto que o público está acostumado. Assuntos internos, a televisão é pública e tem que dar destaques, obviamente, ao que é importante para o público local, né? A proximidade da notícia é um dos critérios básicos do jornalismo para o interesse público. E isso foi respeitado e eu respeito com muita tranquilidade. Mas os temas estavam pesquisados, definidos, e eu trago para você. Foram 3, mas eu só vou trazer 2. Não que o vídeo vai ficar incompleto e tal, é porque eu prefiro trazer apenas 2 para poder aprofundar um pouco mais com você sobre aquilo que eu julgo extremamente delicado e importante. O primeiro tema tem a ver com esses ataques recentes de Israel contra tropas dos chamados capacetes azuis, que são as tropas de paz das Nações Unidas. Então, há um esforço enorme da mídia mainstream de questionar se isso realmente é terrorismo ou se não é terrorismo. Se isso realmente é crime de guerra ou se não é crime de guerra. Bem, é terrorismo e é crime de guerra. Terrorismo porque há um aviso prévio da área de atuação e existe um acordo internacional em torno de tudo que é feito pelas Nações Unidas. Se você fere isso de uma maneira surpreendente, isso é terror. Então é terrorismo, ponto. E é crime de guerra, porque aquelas tropas, como os nomes sugerem, são tropas de paz. Então, atacar tropas de paz, aí você está cometendo crimes de guerra. Mas o que é crime de guerra? Mais um crime de guerra para Israel, que queima pessoas vivas, destrói hospitais, creches, mata civis, mulheres, crianças, e fica dizendo que tinha uma pessoa do Hamas, que tinha uma pessoa do Hezbollah, algo absurdo, que só era aceito ainda porque não estava mexendo com as Nações Unidas. As Nações Unidas perderam credibilidade, tudo isso é verdade. Sabemos que, assim como houve a Liga das Nações, e que foi enfraquecendo exatamente por não conseguir dar resposta aos desafios globais, surgiu então naquela oportunidade as Nações Unidas, que agora começa também a fraquejar. E fraquejar exatamente por algo que, ainda que Netanyahu tente dar um ar de heroísmo ao surgimento de Israel, Israel nasceu de uma canetada da ONU. Então, isso ninguém pode negar. Israel é um erro da ONU, principalmente porque só reconheceu um Estado, não reconheceu a Palestina. Já de propósito, naquela oportunidade, a ONU ocupada por nazistas, para poder plantar essas sementes que produziram os frutos podres de hoje, que são guerras e instabilidade. E ao longo das 8 décadas, Israel humilha os povos da região. Então não venham com essa conversa de 7 de outubro, que Israel tem o direito de se defender, que o direito de defesa de Israel não era problema até os dias de hoje. Passou a ser por uma questão lógica. Os Estados Unidos e a corrupção ocidental entre Pentágono e OTAN, esses blocos corruptos que pegam em muito dinheiro, não investiram em tecnologia bélica. E o Irã, Rússia, China, Coreia do Norte possuem armas de dissuasão dos tempos atuais. Tudo bem que a arma nuclear continua sendo uma arma de dissuasão, mas a entrega da arma, do artefato nuclear é muito importante. E a velocidade hoje é o diferencial. Por isso, a tecnologia hipersônica é a grande dissuasão. E é um conjunto de coisas aqui que nós podemos trazer com essas 2 informações. O ataque de Israel, os capacetes azuis na fronteira com o Líbano, e essa questão das armas de dissuasão.
Vamos começar pela ordem inversa, porque eu já falei aqui dentro do programa Hora 10, nos outros vídeos, e também diretamente para você. Mas é sempre bom, né? Porque o público é rotativo e vamos tentar resgatar. Por que é que Israel não retaliou o Irã outra vez depois que houve aquele ataque do Irã contra Israel no dia 1º de outubro? Por quê? A tecnologia do Irã é superior à tecnologia de Israel e Estados Unidos hoje. A arma com velocidade hipersônica, ela não pode ser parada pelo sistema de defesa. Por mais que digam que vão enviar agora o THAAD norte-americano para Israel, já está lá, como eu já falei aqui anteriormente, há 5 anos e não adianta, não funciona, porque é como se fosse um Fusca querendo competir velocidade com a Ferrari. É essa aí a lógica que impede que Israel vá fazer qualquer coisa contra o Irã. Não vai fazer porque não tem logística, não tem tecnologia, e se fizer vai receber uma resposta tão grande que a arma nuclear que Israel possui vai virar nada mais, nada menos do que um barril de pólvora dentro do seu próprio território. Essa é a verdade. Então Israel, ao atacar o Irã, por tabela com os Estados Unidos ou outro aliado, ou diretamente, será retaliado imediatamente e é um risco existencial. Então, essa primeira questão aqui da dissuasão é muito relevante para que você tome em conta, porque existem aí algumas pessoas que se apresentam como analistas que ficam todo dia dizendo que o ataque vai ser iminente, o ataque vai ser iminente, vai ser iminente ou é iminente, todos os dias vai ser hoje, é hoje, é hoje, é hoje, e nunca é. E eu continuo com o Rubão do Geoforce e alguns colegas dizendo faltam 72 horas, porque foi essa maneira que os sionistas eles usaram para brincar com os bolsonaristas incautos que foram ali para aquela coisa do 6 de janeiro, lá em Brasília, e que eles diziam que o apoio das Forças Armadas viria, que faltavam 72 horas. Você deve recordar disso. Virou piada, não é? Faltam 72 horas, mas aquilo ali foi uma coisa sionista, porque os filhos de Bolsonaro são bajuladores, e aqueles pastores neopentecostais que não sabem nem o que é que falam, só sabem pedir dinheiro, também são bajuladores de Israel, e ficavam replicando aquela canalice de humilhar as pessoas pela ignorância delas. Faltam 72 horas, 72, e virou uma piada, não é? E eu faço questão de repetir essa piada com o próprio Israel, porque é criador e criatura, não é? Para poder, nunca fui bolsonarista, nem sou, mas respeito qualquer eleitor de qualquer partido, discordo de todos e respeito todos, tá? Porque eu acho que a política nacional brasileira é vergonhosa, precisaríamos de uma revolução política no Brasil. Não preciso dizer que é armada, mas política sim, para refundar o país. Tá todo mundo aí atendendo aos mesmos patrões estrangeiros. Então, de volta aqui à questão de Israel, faltam 72 horas. Eu adotei isso, o Rubem também, inclusive ele bota sempre nos banners que ele publica, porque o que é que sobra para Israel como retaliação ao Irã? Sobra sabotagem, não é? Ato terrorista, como a Ucrânia faz às vezes com a Rússia, consegue bater um drone num prédio, aí a imprensa, bater um drone no prédio. Fale sério que isso não é uma ação militar, isso é mais um ato deliberado terrorista contra civis. Ou o que é que Israel pode fazer mais? Infiltrar alguém e conseguir alguma informação e atacar isso e aquilo. Mas não é uma retaliação militar, como o Benjamin Netanyahu está dizendo que vai fazer, que vai destruir o Irã e etc. Não tem condição para isso. Aí, eu conversando ontem com o Rubem Gonzalez, nós concluímos, né, porque eu não digo quem foi que falou, porque a ideia é para todos. Depois que eu falo aqui, você pode assumir, se você concordar comigo, como sua opinião, não tem problema nenhum. O importante aqui é difundir
o máximo possível uma visão que a imprensa mainstream não apresenta. Muita gente da imprensa tradicional, a mainstream, está dizendo que os Estados Unidos estão sendo cozinhados por Israel nesse revide ao Irã por causa da questão eleitoral. Então eu comecei a ler a imprensa norte-americana, a independente e a imprensa tradicional, e também algumas pessoas que fazem análise ponderada, né, dentro e fora do Brasil sobre geopolítica. E a conclusão que eu cheguei com o Rubem foi de que não são os Estados Unidos que estão sendo cozinhados por Israel, e sim o contrário. Porque o desgaste de apoiar Israel para os Estados Unidos vai ser muito grande. Os Estados Unidos correm o risco de perder a Europa, já falei sobre isso em um dos meus comentários na televisão pública de Angola, e também numa live que eu fiz há quase 3 anos com o Rubem, que eu chamei de cubanização dos Estados Unidos, por causa do isolamento que ele poderá sofrer por induzir tantos países ao erro, como a guerra na Ucrânia, que destruiu a Europa. Então, se ele perde a Europa, que já começa a querer se isolar, se ele perde o Oriente Médio, vai ficar muito ruim para os Estados Unidos. Já perdeu o petrodólar, não é? Os árabes não renovaram a questão do petrodólar, ficou uma moeda extremamente fragilizada. O sistema SWIFT ficou extremamente fragilizado com a criação de um sistema financeiro internacional que já tem a adesão de mais de 150 países em todo o mundo. Então o SWIFT perde a força como ferramenta de guerra econômica e também como força de espionagem, porque a movimentação financeira é a maior fonte de informação de espionagem. Então, os Estados Unidos precisam se livrar desse problema chamado Israel. E isso só poderá ser feito depois das eleições, porque tanto Kamala Harris como Donald Trump são empregados do mesmo lobby sionista. Os dois recebem o patrocínio do mesmo lobby sionista. Assim como no Brasil, tanto Bolsonaro como Lula são empregados do mesmo lobby sionista que terceirizou aí para os partidos democrata e republicano, republicano com bolsonarismo e democrata com o petismo no Brasil. Eles são obedientes a uma agenda de independência do Banco Central, que nada mais é do que destruir a economia do país e transferir a dívida privada para o lombo do povo. É uma série de erros aí que eu não quero entrar no mérito da questão. Então, por que o Donald Trump e a Kamala Harris devem favores aos patrocinadores? Eles não podem peitar agora e dizer assim, não vamos apoiar porque é uma carnificina e não queremos isolar os Estados Unidos. Mas para a existência dos Estados Unidos da América, enquanto país que precisa de mercado, que precisa de relações internacionais, sustentar a parceria com Israel significa inviabilizar a sua relação internacional, o respeito dos outros países, porque Israel, nunca esqueça, quando Benjamin Netanyahu foi falar na ONU, praticamente falou para as moscas. Pouquíssimos ficaram na sala enquanto ele falava. Então, isso já mostra o isolamento. O Benjamin Netanyahu, ele isola Israel cada vez mais por causa da sua brutalidade, da sua psicopatia. Ele e os seus seguidores insanos são fanáticos religiosos que acreditam que são povo escolhido numa terra prometida. Nos tempos de hoje, uma pessoa acreditar uma coisa dessa, confundindo o Israel da Bíblia com Israel criado numa canetada na ONU depois da Segunda Guerra Mundial. O que o Benjamin Netanyahu conseguiu num tempo recorde de 12 meses foi fazer com que todos esquecessem o sofrimento dos judeus na Segunda Guerra Mundial e toda a empatia que foi criada em torno disso e associar o próprio sionismo ao nazismo, algo que é completamente aceitável na comparação, já que os sionistas patrocinaram os nazistas
como eu já falei algumas vezes, para matar judeus e outros povos. Então, matar, desrespeitar, promover prostituição, banalizar religiões. Israel está atacando igrejas cristãs, comunidades cristãs, civis. Isso é um ato claro de ódio ao cristianismo, porque eu já falei e repito, onde o sionismo é forte, o cristianismo é fraco, e onde o cristianismo é forte, o sionismo é fraco. Quem discordar disso vai estudar, no lugar de ficar ouvindo pastores analfabetos que só sabem pedir dinheiro. Falar em pedir dinheiro, faço Pix para ajudar o canal, hein? Porque conteúdo exclusivo toma um tempo que você nem imagina. Além disso, curta, comente e compartilhe para a gente poder ampliar o alcance. Mas, obviamente, que eu associei um pedido ao outro de maneira hilária, porque eu não sou pastor de absolutamente nada. Mas é essa situação de Israel que, ao atacar os capacetes azuis, começou a se queimar. Aqui na Europa, muitos países já começam a querer descolar e assim, de uma maneira muito rápida. Até a China está jogando muito duro contra isso, prometendo, inclusive, enviar defesa para as tropas de paz. Olha só a gravidade que isso vai começando a ganhar e a construir, não é verdade? Olha, a opinião do ex-conselheiro de Segurança Nacional do Reino Unido, o Lord Ricketts, foi de que Israel chegou a um ponto em que sente que não há limites para eles. Ele considera que Netanyahu sente que não tem mais limites e que ele pode fazer qualquer coisa contra qualquer um. Então, estamos falando aqui de um ex-conselheiro de Segurança Nacional do Reino Unido, falando, essa crítica foi aberta na BBC. Vocês podem procurar por aí. Então, quando chega nesse nível de China dizer que vai enviar tropas, Espanha, Itália, a própria Alemanha, constrangida por causa da pressão interna, França, todo mundo dizendo que já passou dos limites, que é inaceitável e etc., e os Estados Unidos até condicionando ajuda humanitária. Se não permitir ajuda humanitária em Gaza, vai deixar de enviar apoio a Israel. Já é o primeiro sinal. Quando começa a condicionar a ajuda, já é uma maneira de dizer, ó, não vai dar para segurar a sua onda. E Netanyahu cometeu um crime bárbaro na estratégia de guerra. Qual é? É não dar uma saída honrosa para o diálogo. Ele inviabilizou o diálogo com todas as frentes. Ele somente multiplicou o ódio de todos e contra todos. De todos contra ele e dele contra todos. Isso significa fechar as portas para uma negociação de paz. Mesmo que Netanyahu caia do poder, que é o que deverá acontecer, até pela idade dele e tal, Israel está com um estado inviável na região. Porque o ódio que foi produzido, ele será eternizado por iniciativas individuais ou por grupos organizados. Sempre vai haver uma ameaça de segurança para quem morar em Israel. Essa é a verdade. Então, sem essa possibilidade de construção do diálogo, Israel condenou o seu próprio destino à inexistência. Consequência, ou o povo judeu sai dali de maneira, como dizer assim, desorganizada, né? Não para um outro ponto para formar uma nova nação, mas de uma maneira distribuída, espalhada, como falaria lá na Bahia, ou vai ficar ali para sofrer por toda a vida e com baixas frequentes. Porque o ódio que foi produzido, a maneira como as pessoas foram tratadas, soldados que entravam nas casas. Teve um soldado de Israel essa semana, no Líbano, que matou toda uma família, inclusive um bebê, e depois ficou fazendo vídeos no berço do bebê que ele tinha acabado de matar. Isso vai produzir um ódio em todos por toda a vida. Você entende o que eu estou falando? Estamos falando de seres humanos. Aquelas pessoas são pessoas como você. Essa ideia de que é terrorista, isso foi criado pela imprensa mainstream, que é canalha. Terroristas são esses caras com o microfone na mão.
Terroristas são essas pessoas com a caneta na mão. Terrorista é o Netanyahu com o poder de decidir atacar alguém com essa mentalidade de cocô que ele possui. Isso é terrorismo. Fanatismo leva ao terrorismo. E o fanatismo dos sionistas de Israel tem conduzido o país ao buraco. Essa é a realidade. Então, eu gostaria de falar aqui sobre a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, a Baerbock, que ela tenta dizer que os assassinatos de civis palestinos por Israel não são atos de crimes de guerra, porque as áreas civis foram ocupadas porque ela chama de terroristas. Veja só, essa mulher está produzindo contra ela mesma algo que vai ser muito ruim. A minha expectativa como observador é de que ela seja afastada no futuro próximo por conta dessas declarações canalhas dela. Não são infelizes, são pensadas porque ela é isso mesmo. Você vai olhar a árvore da família dela, ela tem uma origem nazista. E o sionismo e o nazismo sempre andaram de mãos dadas para matar não apenas judeus, mas todos os povos, porque eles consideram todos os outros inferiores. Então, essa ministra Baerbock, lá da Alemanha, ela também está cavando o seu fim político, porque sustentar um genocídio é algo terrível. E é isso que os Estados Unidos estão procurando fazer agora, descolar dessa imagem de que patrocinam genocídio. Porque os norte-americanos, no estado profundo, não o candidato Kamala Harris, Donald Trump, que atendem ao mesmo patrão que é o lobby sionista. Já falei isso aqui algumas vezes e repito. Então, mais o estado profundo, que precisa dar um basta, porque os Estados Unidos não podem cavar também uma sepultura para ele mesmo por causa do apoio a Israel. Então não é Israel que está congelando os ataques ao Irã até as eleições dos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos estão enrolando Israel e já anunciando condicionamento para envio de ajuda, caso não permita isso, caso não permita aquilo, já é uma preparação. Mas depois das eleições, com Kamala ou com Trump, eles serão chamados por forças internas norte-americanas e dizer acabou para Israel, nós não vamos nos queimar com todo o Oriente Médio e com toda a Europa por conta de Israel. Israel buscou a sua inviabilidade, tem que conviver com isso a partir de agora. Ou não conviver, acabar, que é isso que vai acontecer, na minha opinião. Olha, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, ela anunciou que parou de fornecer armas a Israel. Não é? Observe que o movimento é grande. O Recep Erdogan, da Turquia, questionou até mesmo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque é que não autoriza, através da ONU, imediatamente, um ataque a Israel, já que Israel está praticando atos terroristas contra capacetes azuis. Benjamin Netanyahu perdeu completamente o equilíbrio. Ele nunca teve, na verdade, mas assim, ele banalizou a necessidade de, como uma autoridade, apresentar alguma característica de pessoa forte, com equilíbrio, com capacidade de conduzir vidas. Ele é um insano com o poder na mão, e isso ficou muito perigoso. A situação é muito grave para Israel, a situação é pior porque Israel, com esse ódio, continua matando civis, especialmente crianças, mulheres e idosos indefesos, a pretexto de ataques a este ou aquele grupo desafeto. Sobre o primeiro tema, obviamente que eu não teria na televisão todo esse espaço, né, para falar aqui exclusivamente para você como eu estou falando. E era isso que eu queria falar. E o outro é um tema que não precisa ser muito longo, mas foi muito importante, porque eu tenho destacado nos meus comentários, inclusive na entrevista que eu fiz com o Major-General Agostinho Costa, da CNN de Portugal, aqui mesmo para o canal, eu, na minha pergunta, falei a ele que essas guerras regionais, né, Ucrânia,
Taiwan e agora o Oriente Médio, todas elas, e até Venezuela, na América do Sul, todas elas podem despoletar uma guerra mundial. E além da movimentação chinesa, que foi tema do meu comentário de ontem, em torno de Taiwan, como retaliação ao reacender dos movimentos independentistas de Taiwan, eu tenho a dizer que a Coreia do Norte recebeu informações de inteligência da China e da Rússia de que Japão, Coreia do Sul, estimulados por Estados Unidos da América, estavam tentando surpreender a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte detonou uma estrada que ligava os dois países. E isso produziu uma tensão muito grande. E hoje, na verdade desde ontem, mas hoje continua, toda a defesa da Coreia do Norte está em alerta total, alerta máximo. A situação é tensa, mas não é breaking news, não é pamonha news, não é nada disso. É apenas uma realidade, uma constatação que tem produzido uma tensão muito grande. E aqui, para encerrar esse tema, porque não tem muito a acrescentar além disso, eu vou recordar uma conversa que eu tive há uma década aproximadamente com Hans Blix, que é um sueco, vocês devem ter ouvido falar, que defendia a ideia como observador das Nações Unidas de que o Iraque não possuía armas de destruição em massa. Leia um pouco sobre Hans Blix. Eu tive a oportunidade de conviver em diferentes momentos com ele, conversar muito sobre geopolítica e tudo. E uma época, quando ainda era com Ahmadinejad no Irã, eu perguntei a ele se havia o risco do Irã ter uma arma nuclear e usar essa arma nuclear. Ele falou, mesmo que o Irã tenha, não irá usar aleatoriamente. Um país que possui, não faz muita propaganda, e na época realmente a Coreia do Norte não fazia, mas que pode usar porque é praticamente sozinho, seria realmente uma autodefesa, é a Coreia do Norte. Por isso, todas as vezes que falam sobre movimentação contra a Coreia do Norte, eu lembro dessa informação e tenho em conta a gravidade que isso representa. A Coreia do Norte é muito bem equipada e possui tecnologia hipersônica e possui artefatos nucleares. Então, estejamos atentos aos movimentos também entre Coreia do Sul, Coreia do Norte e Japão, já que também é um foco regional que pode despoletar uma guerra mundial. Tá bom? Eu peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos e, se pode, apenas se pode, você contribua com o Pix para fortalecermos o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Eu sou Wellington Calazans e voltarei no sábado com os cortes do Conexão Angola. Tá bom? Um grande abraço para você e tudo de bom. Até o próximo vídeo.